vendido por 20 moedas de prata. Jogado numa prisão injusta, esquecido por 2 anos. Mas em 24 horas, José saiu das correntes para o palácio do faraó. E o plano que ele revelou salvou uma nação inteira da fome. Esta é a história da maior reviravolta do Egito. E tudo começou com um sonho que ninguém acreditou. Se inscreva agora e ative o sininho, porque você vai descobrir como Deus transforma traição em trono, como Ele usa o pior dia da sua vida para preparar o melhor. José tinha 17 anos quando tudo desmoronou, mas aos 30 ele governava o Egito. E a estratégia que ele aplicou está registrada em Gênesis 41. Você está prestes a ver por que os irmãos de José queriam matá-lo, o erro fatal da esposa de Potifar, e o momento exato em que o faraó entregou o anel real. Vamos começar pelo sonho que mudou tudo. José era diferente, não porque ele escolheu, mas porque seu pai, Jacó, fez uma escolha perigosa. Jacó amava José mais do que seus outros 11 filhos, e para que todos vissem isso, mandou fazer um presente. Um manto de muitas cores. Não era roupa de trabalho, era roupa de príncipe. Enquanto os irmãos suavam no campo com roupas simples, José caminhava com tecidos finos. Enquanto eles cuidavam das ovelhas, José levava recados do pai. Enquanto eles serviam, José era servido. O ciúme crescia a cada dia. Mas José não percebeu o perigo. Certa noite, ele teve um sonho. E na manhã seguinte contou aos irmãos: "Estávamos amarrando feixes no campo", disse José. "De repente, meu feixe se levantou, e os seus feixes se curvaram diante do meu." Silêncio pesado. Os irmãos se entreolharam. Então veio a resposta: "Você vai reinar sobre nós? Você acha que vai nos governar?" José não respondeu, porque dias depois teve outro sonho ainda maior. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E José contou de novo. Até Jacó ficou incomodado. "Você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você?" Mas Jacó guardou aquilo no coração, porque ele sabia que Deus falava através de sonhos. Os irmãos não guardaram nada. Eles alimentaram o ódio. Gênesis 37:4 diz que eles não conseguiam falar com José em paz. A palavra hebraica usada ali significa falar com segurança. Eles não podiam nem fingir educação. A casa de Jacó virou uma panela de pressão, e a válvula estava prestes a explodir. Um dia, Jacó chamou José. "Seus irmãos estão pastoreando perto de Siquém", disse ele. "Vá ver como eles estão e me traga notícias." José vestiu o manto colorido e partiu sozinho. Ele não sabia que estava caminhando para uma armadilha, que aquele seria o último dia como filho livre, e que o manto que ele usava seria destruído com sangue. Enquanto José caminhava pelo vale de Hebrom procurando seus irmãos, eles o viram de longe e disseram uns aos outros: "Lá vem o sonhador." O que aconteceu nos próximos minutos mudaria a vida de José para sempre. Os irmãos tinham 2 escolhas: matar José ali mesmo, ou vender o irmão como escravo e ganhar dinheiro. A decisão que eles tomaram revelaria até onde o ódio pode levar e daria início à jornada mais impossível do Antigo Testamento. Os irmãos tinham um plano, e quando viram José se aproximando com aquele manto colorido brilhando ao sol, algo dentro deles se rompeu. "Lá vem o sonhador." A voz de um deles cortou o silêncio. Não era admiração, era desprezo. E naquele momento, anos de ódio acumulado encontraram uma oportunidade. "Vamos matá-lo." A proposta veio rápida. "Jogamos ele numa cisterna e dizemos que um animal selvagem o devorou." Gênesis 37:20 registra as palavras exatas. Então veremos no que vão dar os sonhos dele. Eles não queriam apenas se livrar de José.
Queriam destruir o futuro que ele sonhou, apagar a promessa, acabar com a esperança. Mas um dos irmãos hesitou. Rúben era o mais velho e sabia que Jacó o responsabilizaria por tudo. Não derramem sangue, ele disse. Joguem ele na cisterna aqui no deserto, mas não ponham a mão nele. O plano de Rúben era secreto. Ele voltaria depois, tiraria José do poço e o levaria de volta para casa. Os outros concordaram. Não porque queriam poupar José, mas porque a ideia de deixá-lo morrer lentamente no poço parecia ainda mais cruel. Quando José chegou perto deles, sorrindo, acreditando que seria bem recebido, tudo aconteceu rápido demais. Mãos violentas o agarraram, arrancaram o manto colorido, o tecido que representava o amor do pai, a identidade de José. Tudo foi tirado em segundos. E então o jogaram no poço. A queda foi rápida, o impacto brutal. José gritou, implorou, mas a única resposta foi o eco da própria voz voltando das paredes frias. Lá em cima, os irmãos se sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse um irmão gritando por misericórdia metros abaixo. Gênesis 37:25 diz que eles se sentaram para comer pão. E foi nesse momento que algo mudou. No horizonte, uma caravana se aproximava. Gamelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Judá olhou para a caravana, depois olhou para o poço, e uma ideia cruzou sua mente. Que vantagem temos em matar nosso irmão? Judá perguntou aos outros. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Assim, não precisamos pôr a mão nele. Afinal, ele é nosso irmão. A hipocrisia era absurda. Eles chamavam José de irmão, mas estavam negociando o preço da liberdade dele. Os mercadores pararam. Viram um jovem hebreu no poço, forte, saudável, perfeito para ser vendido no mercado de escravos do Egito. O acordo foi fechado rapidamente. 20 moedas de prata. Gênesis 37:28 registra a transação. Eles tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata. 20 moedas, o preço de um escravo comum, o mesmo valor de uma ovelha jovem. José, que acordara naquela manhã como filho amado, agora estava acorrentado, marchando atrás de camelos, rumo a uma terra estranha, onde não conhecia ninguém, onde não falava a língua, onde não tinha direitos. Cada passo o afastava de tudo que ele amava. Enquanto isso, Rúben voltou à cisterna, com o coração cheio de esperança, pronto para executar seu plano de resgate. Mas quando olhou para dentro, a cisterna estava vazia. Gênesis 37:29 descreve seu desespero. Rasgou suas vestes. A criança não está. E eu, para onde irei? Agora os irmãos enfrentavam um problema maior. Como explicar o desaparecimento de José para o pai? A solução foi tão cruel quanto a traição. Eles pegaram o manto colorido de José, aquele presente precioso que Jacó fizera com tanto amor, mataram um cabrito e mergulharam o manto no sangue, rasgaram o tecido, mancharam cada cor, destruíram cada fio. Então levaram aquilo para casa. Encontramos isto, disseram a Jacó. Veja se é a túnica do seu filho. Eles nem tiveram coragem de mentir diretamente. Deixaram o pai tirar suas próprias conclusões horríveis. Jacó pegou o manto. Suas mãos tremeram. Ele reconheceu cada detalhe, cada cor que ele mesmo havia escolhido. É a túnica do meu filho. A voz dele quebrou. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Gênesis 37:34 nos mostra a dor profunda de um pai. Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e chorou por seu filho durante muitos dias. Todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas Jacó recusou qualquer consolo. Descerei à sepultura chorando por meu filho. Os mesmos filhos que causaram a tragédia agora fingiam confortar o pai. A culpa estava escrita em cada rosto, mas nenhum deles confessou a verdade.
Enquanto Jacó chorava em Canaã, acreditando que seu filho estava morto, José caminhava em correntes pelo deserto. A jornada até o Egito levaria semanas, e cada dia era uma luta para sobreviver. Mas algo que José não sabia, algo que nem seus irmãos imaginavam, é que Deus estava exatamente onde José precisava que ele estivesse. E quando aqueles mercadores chegassem ao Egito, José seria vendido para um homem específico, um oficial do faraó chamado Potifar. E naquela casa, algo impossível começaria a acontecer. Algo que transformaria a maior traição em preparação para o maior trono. O mercado de escravos do Egito era um lugar sem piedade. Homens, mulheres e crianças expostos como mercadoria, comprados e vendidos por quem oferecesse mais. José estava ali, acorrentado, sozinho, a milhares de quilômetros de casa. Mas havia um homem observando aquele jovem hebreu com interesse especial. Potifar era capitão da guarda real, oficial de alta patente na corte do faraó. Um homem poderoso que comandava a segurança do palácio. Ele precisava de trabalhadores fortes e confiáveis. E algo naquele escravo hebreu chamou sua atenção. A transação foi rápida. José foi comprado e levado para a casa de Potifar. No início, José era apenas mais um servo entre muitos, realizando tarefas simples, aprendendo a língua egípcia, tentando sobreviver em uma cultura completamente estranha. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Tudo que José tocava prosperava. Quando ele cuidava dos jardins, as plantas cresciam mais abundantes. Quando organizava os empregados, tudo funcionava com perfeição. Quando administrava negócios, os lucros aumentavam. Gênesis 39, 2, 3 explica o segredo. O Senhor estava com José, e ele se tornou próspero. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que fazia prosperar tudo o que ele tocava. Potifar não era hebreu. Ele adorava os deuses do Egito. Mas até ele conseguia reconhecer que algo divino acompanhava José. A ascensão de José foi rápida e surpreendente. Em questão de meses, ele passou de escravo comum a administrador de toda a casa. Gênesis 39, 4 registra a confiança total de Potifar. José encontrou graça aos seus olhos. Potifar o nomeou administrador de sua casa e colocou tudo o que possuía sob seus cuidados. A bênção que seguia José era tão óbvia que transformou toda a casa de Potifar. Gênesis 39, 5 mostra o impacto. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção estava sobre tudo que ele tinha, na casa e no campo. Os negócios de Potifar cresceram além de qualquer experiência anterior. Seus rebanhos se multiplicaram. Suas colheitas foram abundantes. Seus investimentos prosperaram. E tudo isso estava diretamente ligado à presença de José. Potifar percebeu isso claramente e tomou uma decisão extraordinária. Gênesis 39, 6 diz algo impressionante. Potifar deixou tudo aos cuidados de José. Não se preocupava com coisa alguma, exceto a comida que comia. Imagine a confiança. Um oficial egípcio, capitão da guarda do faraó, entregando tudo que possuía nas mãos de um escravo hebreu. Mas José havia provado seu caráter, sua integridade, sua lealdade absoluta. Durante anos, José serviu com excelência, administrando a casa com sabedoria, multiplicando os recursos de seu senhor, ganhando o respeito de todos os empregados. Ele cresceu e se tornou um homem de verdade. E o texto bíblico faz questão de mencionar algo importante. Gênesis 39, 6 termina dizendo: José era formoso de porte e de aparência. Essa descrição não é casual, porque ela prepara o palco para o maior teste de caráter da vida de José. A esposa de Potifar havia notado José, observava como ele comandava a casa com autoridade, admirava sua aparência e postura, e desenvolveu sentimentos que a levariam a uma decisão devastadora.
Um dia, quando a casa estava vazia e nenhum outro servo estava por perto, ela fez sua proposta. Gênesis 39:7 registra com brutal franqueza. A mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: "Deita-te comigo." Não foi sugestão sutil, não foi flerte gradual, foi ordem direta. Ela era a esposa do homem mais poderoso daquela casa. Estava acostumada a ter tudo o que desejava e esperava a obediência imediata de todos os servos, mas a resposta de José a chocou completamente. Gênesis 39:8-9 preserva as palavras exatas de José, palavras que revelam o caráter que ele desenvolveu mesmo nas piores circunstâncias. Meu senhor confiou tudo em minhas mãos. Não há ninguém maior nesta casa do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto você, porque é sua esposa. E então vem a frase que define José: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José não estava pensando apenas nas consequências, não estava calculando riscos. Ele estava respondendo a partir de convicções profundas. Primeiro, lealdade a Potifar, o homem que confiara nele quando era apenas um escravo, que lhe dera autoridade e responsabilidade. Trair essa confiança seria desonra imperdoável. Segundo, obediência a Deus. Mesmo longe de casa, mesmo sem templo ou comunidade, mesmo quando ninguém saberia, José temia a Deus acima de todas as coisas. Mas a esposa de Potifar não aceitou a recusa. Gênesis 39:10 revela a pressão constante. Ela insistia com José dia após dia, mas ele recusava e evitava estar perto dela. Durante semanas, talvez meses, José enfrentou tentação e manipulação diárias, promessas, ameaças veladas, bajulação, mas ele manteve sua integridade. Até que um dia, a situação explodiu. Gênesis 39:11-12 descreve o momento decisivo. José entrou na casa para cuidar de suas obrigações, e não havia nenhum dos empregados ali. A esposa de Potifar estava esperando. Ela o agarrou pela roupa. "Deita-te comigo", ela exigiu. A resposta de José foi instantânea. Ele fugiu, tão rápido que deixou sua roupa nas mãos dela, e correu para fora da casa. José escolheu perder a roupa, mas manter sua integridade. Porém, agora a esposa de Potifar tinha exatamente o que precisava: a roupa de José, prova física, e uma fúria que a transformou em inimiga mortal. Ela gritou para os empregados, e quando eles vieram correndo, ela mostrou a roupa. "Vejam", ela disse, "este hebreu veio para me atacar." Mas quando gritei, ele fugiu e deixou a roupa. A mentira foi perfeita. Ela transformou rejeição em agressão, fuga em culpa, e a si mesma de predadora em vítima. Quando Potifar chegou em casa, ela repetiu a história, desta vez com ainda mais dramaticidade. Gênesis 39:19 diz algo perturbador. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua esposa, sua ira se acendeu. Potifar estava furioso. Mas com quem exatamente? O texto não deixa claro, porque Potifar conhecia José, sabia de seu caráter, de sua lealdade absoluta. Mas ele também conhecia sua esposa. A decisão que Potifar tomou foi política. Ele não podia ignorar a acusação pública, mas também não executou José como seria esperado por tal crime. Em vez disso, mandou prendê-lo. José na prisão. José foi lançado na prisão do rei, o lugar onde os prisioneiros mais perigosos do Egito eram mantidos. Ele havia perdido tudo de novo: sua posição, sua reputação, sua liberdade. Mas havia algo que José não sabia, algo que mudaria tudo. Naquela prisão sombria, dois homens importantes estavam prestes a chegar: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. E os sonhos que eles teriam abririam a porta para o momento mais impossível da história de José. A virada que transformaria um prisioneiro esquecido no segundo homem mais poderoso do Egito. A prisão real do Egito era escura, úmida e sem esperança.
Mas José não estava sozinho lá. O mesmo Deus que esteve com ele na casa de Potifar estava com ele agora, entre correntes e prisioneiros. E logo o carcereiro percebeu o que Potifar havia visto anos antes. Havia algo diferente naquele jovem hebreu. Gênesis 39, 21, 23 mostra que a bênção de Deus não depende de circunstâncias. O Senhor estava com José na prisão. O carcereiro confiou tudo aos seus cuidados, assim como havia sido administrador da casa de Potifar. Mas desta vez, a ascensão seria diferente, porque dois homens importantes estavam prestes a chegar. Gênesis 40, 1, 3 registra a chegada dos novos prisioneiros. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó ofenderam seu senhor e foram lançados na prisão. Esses não eram criminosos comuns. O copeiro-chefe era responsável por todas as bebidas do rei, uma posição de confiança absoluta, porque ele precisava garantir que nada estivesse envenenado. O padeiro-chefe comandava toda a comida da corte, outro cargo de extrema responsabilidade. O carcereiro designou José para cuidar deles, e José os serviu com o mesmo zelo que demonstrara em tudo. Certa manhã, José percebeu que os dois homens estavam perturbados. Seus rostos revelavam angústia profunda. "Por que vocês estão tão tristes hoje?" perguntou José. A resposta veio carregada de frustração. "Tivemos sonhos. Ninguém para interpretá-los." José respondeu com algo que revelava quem ele se tornara através do sofrimento. "As interpretações não pertencem a Deus?" "Contem-me os sonhos." Anos antes, José contava seus próprios sonhos com orgulho juvenil. Agora, ele dava toda a glória a Deus. O copeiro contou primeiro. "Vi uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas maduras. Eu espremi as uvas na taça do faraó e coloquei a taça na mão dele." José ouviu atentamente. E Deus lhe revelou o significado. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o restaurará à sua posição. E você voltará a servir a taça ao rei. O copeiro respirou aliviado. E José fez um pedido. "Quando tudo correr bem com você, lembre-se de mim. Fale ao faraó sobre mim, para que eu possa sair desta prisão." Era um pedido justo de um homem inocente. José não havia cometido crime algum, e agora pedia apenas que a verdade fosse conhecida. Quando o padeiro viu que a interpretação do copeiro era favorável, ele também contou seu sonho. "Eu tinha 3 cestos de pão branco sobre a cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada para o faraó. Mas os pássaros comiam do cesto." José não suavizou a verdade, mesmo sabendo que a mensagem era terrível. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó tirará sua cabeça e o pendurará em uma árvore, onde os pássaros comerão sua carne. O silêncio que seguiu foi pesado. Gênesis 40, 20 e 22 mostra que tudo aconteceu exatamente como José predisse, 3 dias depois, no aniversário do faraó. O copeiro foi restaurado. O padeiro foi executado. Cada palavra de José se cumpriu com precisão perfeita. Mas então vem o versículo mais doloroso desta parte da história. Gênesis 40, 23 diz algo que quebraria o coração de qualquer pessoa. O copeiro, contudo, não se lembrou de José. Gênesis 41, 1 marca o tempo com brutal clareza. Ao final de 2 anos, 2 anos de José esperando, acreditando que a qualquer momento o copeiro se lembraria, que sua libertação estava próxima. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em 2 anos completos. José estava com 28 anos quando entrou naquela prisão. Agora tinha 30. 13 anos haviam se passado desde que seus irmãos o venderam. 13 anos de escravidão, acusação falsa e esquecimento. Esqueceu-se dele. 2 anos. Mas quando Deus decidiu agir, tudo mudou em 24 horas.
O faraó teve um sonho, tão perturbador que o acordou no meio da noite. Ele estava de pé junto ao rio Nilo, quando 7 vacas gordas e belas subiram do rio e começaram a pastar entre os juncos. Mas então vieram outras 7 vacas, magras, feias, raquíticas, e devoraram as vacas gordas. O faraó acordou assustado, mas tornou a dormir. E teve um segundo sonho. Desta vez, 7 espigas de trigo cheias e boas cresciam em um único pé. Mas depois brotaram 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, e as espigas mirradas engoliram as espigas boas. Quando amanheceu, o espírito do faraó estava perturbado. Ele sabia que aqueles sonhos significavam algo importante. Gênesis 41:8 mostra o desespero dele. Mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Os homens mais inteligentes do Egito, especialistas em sonhos e visões, não conseguiram dar uma resposta. Foi nesse momento que algo clicou na mente do copeiro. Gênesis 41:9-13 registra sua confissão. Hoje me lembro de minhas faltas. Havia um jovem hebreu na prisão. Ele interpretou nossos sonhos. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. O faraó não perdeu tempo. Tragam-no aqui depressa, ordenou. Gênesis 41:14 descreve a urgência. José foi trazido rapidamente da prisão. Ele se barbeou, trocou de roupas e foi apresentado ao faraó. José estava diante do homem mais poderoso do mundo conhecido, o governante do Egito, que tinha poder de vida e morte sobre todos. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. O faraó foi direto ao ponto. Mas ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos. Esta era a oportunidade de José se exaltar, de impressionar o faraó com suas habilidades. Mas a resposta de José revelou o homem que ele se tornara. Gênesis 41:16. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José não pegou crédito algum. Toda a glória foi para Deus. O faraó contou os 2 sonhos, as vacas gordas e magras, as espigas cheias e mirradas, e Deus revelou a José o significado. Os 2 sonhos são um só. A voz de José ecoou pela sala do trono. Deus está revelando ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. Virão 7 anos de grande fartura sobre todo o Egito. Preserva suas palavras exatas. Não sou eu. A sala ficou em silêncio. 7 anos de fartura eram uma notícia incrível. Mas José não havia terminado. Depois deles, virão 7 anos de fome. Tão severa que toda a fartura será esquecida. A fome devastará a terra. Gênesis 41:32 explica por que o sonho veio 2 vezes. A questão está firmemente decidida por Deus, e ele se apressa em realizá-la. Mas José não apenas interpretou o sonho, ele apresentou a solução. O faraó deve procurar um homem sábio e prudente e colocá-lo no comando de todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, armazene 1/5 de toda a produção, para que haja comida quando a fome vier. O plano era brilhante, prático e viável. O faraó olhou para José, depois olhou para seus conselheiros e fez uma pergunta retórica. Gênesis 41:38 captura o momento. Poderemos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? O que aconteceu nos próximos minutos desafiaria toda a lógica humana. José havia entrado naquele palácio como um prisioneiro esquecido, um escravo hebreu sem nome, sem posição, sem poder. Mas a decisão que o faraó estava prestes a tomar transformaria José no segundo homem mais poderoso do Egito. E o anel que o faraó tiraria do próprio dedo selaria a maior reviravolta do Antigo Testamento. A virada que salvaria não apenas o Egito, mas o povo escolhido de Deus, e prepararia o caminho para o Êxodo.
A sala do trono estava completamente silenciosa. O faraó olhou para José, depois olhou para seus conselheiros mais importantes. Nenhum deles havia conseguido interpretar os sonhos. Os magos mais sábios do Egito ficaram em silêncio. Os sacerdotes não tinham resposta, mas aquele prisioneiro hebreu não apenas interpretou os sonhos, ele apresentou a solução completa, e o faraó estava prestes a tomar a decisão mais surpreendente de seu reinado. Gênesis 41:38 registra a pergunta retórica do faraó: poderemos achar alguém como este? Em quem está o Espírito de Deus? O faraó não era hebreu. Não adorava o Deus de Abraão, mas até ele reconhecia que algo divino habitava em José. Então, o faraó se virou para José e fez um pronunciamento que mudaria tudo. Gênesis 41, 39 e 40 preserva as palavras exatas, já que Deus lhe revelou tudo isso. Não há ninguém tão sábio e criterioso quanto você. Você governará o meu palácio, e todo o meu povo se curvará às suas ordens. José estava ouvindo algo impossível. O homem mais poderoso do mundo estava colocando todo o Egito sob a autoridade de um escravo hebreu. Mas o faraó não havia terminado. Gênesis 41:40 conclui com uma declaração impressionante: somente no trono serei maior do que você. José seria o segundo homem mais poderoso do Egito, respondendo apenas ao faraó, com autoridade sobre todos os oficiais, todos os governadores, todos os recursos da nação. E então veio o momento que selaria tudo. Gênesis 41:42 descreve a cerimônia. O faraó tirou o anel de sinete do próprio dedo e o colocou no dedo de José. Aquele anel representava o poder do faraó. Qualquer documento selado com ele tinha força de lei. Era como entregar o próprio reino. Vestiu José com roupas de linho fino, as vestes da realeza egípcia, e colocou um colar de ouro em seu pescoço, o símbolo máximo de autoridade. Gênesis 41:43 mostra a proclamação pública. Mandou que ele andasse na segunda carruagem real, e os homens gritavam diante dele: inclinem-se. Todo o Egito veria. Um hebreu que ontem estava na prisão, hoje governava a nação inteira. O faraó fez questão de deixar claro o alcance do poder de José. Gênesis 41:44 registra sua declaração oficial: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra. Ninguém levantará a mão nem o pé em toda a terra do Egito. Nada aconteceria sem a aprovação de José. Nenhuma ordem militar, nenhuma transação comercial, nenhuma decisão governamental. José tinha autoridade absoluta. O faraó até deu a José um nome egípcio, Zafenat-Paneia, que significa Deus fala e vive, e lhe deu em casamento Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, uma das famílias mais importantes do Egito. José não era mais um escravo, não era mais um prisioneiro. Ele era parte da elite egípcia. Gênesis 41:46 marca o momento. José tinha 30 anos quando entrou ao serviço do faraó. 13 anos haviam se passado desde que seus irmãos o venderam. 13 anos de escravidão, injustiça, prisão. Mas Deus estava trabalhando o tempo todo, preparando José para este momento exato. José não perdeu tempo. Ele saiu da presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito, organizando, planejando, preparando. Os 7 anos de fartura começaram exatamente como José havia predito. Gênesis 41:47 descreve a abundância. A terra produziu com fartura. As colheitas eram maiores do que qualquer pessoa já havia visto. Os celeiros transbordavam, os rebanhos se multiplicavam, e José implementou seu plano com precisão. Gênesis 41:48 mostra o sistema que ele criou. José ajuntou todo o mantimento daqueles 7 anos e o armazenou nas cidades. Ele construiu depósitos gigantescos. Em cada cidade estratégica, 1/5 de toda a produção foi reservado.
Gênesis 41:49 usa uma imagem poderosa. José armazenou trigo como areia do mar, tanto que parou de medir, porque era impossível calcular. Durante esses anos de prosperidade, José teve 2 filhos, e os nomes que ele deu revelam seu coração. Gênesis 41:51 explica o nome do primeiro. José chamou o primogênito de Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. José não estava negando o que passou, mas reconhecendo que Deus havia curado suas feridas. Gênesis 41:52 mostra o significado do segundo nome. O segundo filho ele chamou de Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. José entendia agora que cada provação teve um propósito, que o Egito, a terra de sua escravidão, se tornou a terra de sua exaltação. Mas os 7 anos de fartura passaram rapidamente, e tudo que José previu estava prestes a se cumprir. Gênesis 41:53-54 marca a virada. Os 7 anos de fartura terminaram, e começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia dito. A fome foi devastadora, atingiu todas as terras ao redor. Egito, Canaã, toda a região conhecida. As pessoas começaram a passar fome, os campos secaram, os rebanhos morreram, o desespero se espalhou. Gênesis 41:55 mostra o caos. Quando os egípcios clamaram ao faraó por comida, ele lhes disse: vão falar com José, façam o que ele mandar. José abriu os depósitos e vendeu mantimentos aos egípcios. Mas a fome era tão severa que a notícia se espalhou além das fronteiras. Gênesis 41:57 revela o alcance. Todas as nações vinham ao Egito para comprar mantimentos de José, porque a fome era severa em toda a terra. O plano de José salvou o Egito, enquanto outras nações morriam de fome. O Egito tinha comida suficiente, e pessoas de todos os lugares vinham buscar ajuda, trazendo prata, ouro, tudo o que possuíam, em troca de comida que os manteria vivos. José, que havia sido vendido por 20 moedas de prata, agora controlava toda a riqueza que fluía para o Egito. E entre as nações devastadas pela fome estava Canaã, a terra onde um velho chamado Jacó ainda chorava pelo filho que acreditava estar morto. Gênesis 42:1 começa o capítulo final desta história. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí se olhando? Desçam ao Egito e comprem comida para nós. Os mesmos irmãos que venderam José, que destruíram seu manto colorido, que mentiram para o pai, estavam prestes a fazer uma viagem que os levaria diretamente à presença do homem que eles traíram. Mas eles não sabiam que o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo, diante de quem todas as nações se curvavam, era o irmão que eles jogaram no poço 22 anos antes, e quando José os visse, curvando-se diante dele exatamente como nos sonhos, ele teria que fazer a escolha mais difícil de sua vida: vingança ou perdão, justiça ou misericórdia. A decisão que José tomaria definiria não apenas seu caráter, mas o destino de toda a família de Israel. A fome estava destruindo Canaã. Os rebanhos de Jacó morriam, os celeiros estavam vazios, e o velho patriarca enfrentava uma escolha impossível. Desçam ao Egito e comprem comida, Jacó ordenou aos filhos, antes que morramos. 10 irmãos partiram. Benjamim, o mais novo, ficou em casa, porque Jacó não suportaria perder outro filho de Raquel. Eles não sabiam que estavam caminhando direto para o encontro mais impossível de suas vidas. Gênesis 42:6 registra o momento que mudaria tudo. José era o governador da terra. Ele era quem vendia mantimentos a todo o povo. Os irmãos de José vieram e se prostraram diante dele, com o rosto em terra. 22 anos depois, os sonhos se cumpriam, os feixes se curvando,
as estrelas se inclinando, exatamente como José havia previsto quando tinha 17 anos. Gênesis 42, 7, 8 mostra a reação de José. José reconheceu seus irmãos, mas fingiu ser estranho e falou asperamente com eles. "De onde vocês vêm?" perguntou através do intérprete. "Da terra de Canaã", responderam, "para comprar comida." Eles não o reconheceram. Como poderiam? O garoto de 17 anos agora era um homem de 39, vestido como egípcio, falando a língua deles, governando um império. José os testou duramente. "Vocês são espiões", acusou. "Vieram para ver as fraquezas da nossa terra." Eles negaram com desespero. "Somos homens honestos. Éramos 12 irmãos. O mais novo está com nosso pai, e um não existe mais." Quando José ouviu não existe mais, seu coração deve ter apertado. Jacó ainda acreditava que ele estava morto. José os prendeu por 3 dias, dando-lhes tempo para refletir, para sentir o medo, para lembrar do irmão que jogaram no poço. Gênesis 42, 21 mostra que a culpa finalmente surgiu. Eles disseram uns aos outros: "Certamente somos culpados por causa de nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos implorou, mas não o ouvimos. Por isso nos veio esta angústia." Eles não sabiam que José entendia cada palavra. Gênesis 42, 24 diz algo comovente. José se afastou deles e chorou. José os deixou voltar, mas manteve Simeão como garantia. "Tragam o irmão mais novo para provar que não são mentirosos." Quando a comida acabou novamente, Jacó ordenou que voltassem ao Egito. Mas desta vez, Judá falou. "O homem nos advertiu claramente. Não veremos sua face sem nosso irmão. Eu serei garantia por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para sempre." Gênesis 43, 8, 9 mostra a transformação de Judá. Ele era o mesmo homem que sugeriu vender José. Agora oferecia a própria vida para salvar Benjamim. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José preparou um banquete, mas ainda não revelou quem era. Ele criou um teste final. Colocou sua taça de prata na bagagem de Benjamim e os acusou de roubo. Gênesis 44, 16 mostra o desespero deles. "Que diremos ao meu senhor?" Judá falou como porta-voz. "Deus descobriu a culpa de seus servos." Então José disse algo que os quebrou completamente. "Apenas o que tem a taça será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para seu pai." Era exatamente o que fizeram com José anos antes. Abandonaram o irmão para salvar a própria pele. Mas algo havia mudado. Gênesis 44, 18, 34 registra o discurso mais comovente do Antigo Testamento. Judá se aproximou de José e derramou seu coração. "Meu senhor perguntou: Vocês têm pai ou irmão?" Dissemos: "Temos um pai idoso e um filho mais novo nascido quando ele já era velho. O irmão dele está morto. Ele é o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama. Se o menino não estiver conosco quando voltarmos, nosso pai morrerá de tristeza, pois sua vida está ligada à vida do menino." E então Judá fez a oferta que mudou tudo. "Agora, por favor, deixe seu servo ficar aqui, como escravo no lugar do menino, e deixe o menino voltar com seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai se o menino não estiver comigo? Não suportaria ver o sofrimento que isso causaria a meu pai." José não conseguiu mais segurar. Gênesis 45, 1, 3 descreve o momento. José não pôde mais se conter diante de todos. Ele gritou: "Façam todos saírem daqui!" E não havia ninguém quando José se deu a conhecer a seus irmãos. "Eu sou José!" Sua voz ecoou pela sala. "Meu pai ainda está vivo?" O choque foi total. Os irmãos ficaram mudos de terror. Eles não conseguiam responder, porque estavam apavorados diante dele. "Cheguem mais perto."
José pediu gentilmente: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Gênesis 45:5 revela o coração transformado de José. Agora não se entristeçam, nem se recriminem por me terem vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José enxergava tudo através dos olhos de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para realizar o que está acontecendo hoje. A salvação de muitas vidas. Não foi acidente, não foi destino, foi providência divina. Cada traição, cada injustiça, cada prisão, cada dia de espera, tudo fazia parte do plano de Deus. Para colocar José na posição exata, no momento exato, para salvar sua família e preservar a linhagem do Messias. José abraçou seus irmãos e chorou. O perdão fluiu livremente. A reconciliação aconteceu. Jacó foi trazido ao Egito e encontrou o filho que chorou por 22 anos. Gênesis 46:29 captura o reencontro. José preparou sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai. Ao vê-lo, lançou-se ao pescoço dele e chorou longamente. Agora posso morrer, disse Jacó, já que vi seu rosto, e você ainda está vivo. Esta é a história de José, de escravo a governador. A virada que salvou um reino, mas é mais que uma história antiga. É a prova de que Deus transforma traição em propósito, prisão em preparação, dor em plano divino. Se você está no poço hoje, se está na casa de Potifar, se está na prisão esperando, lembre-se, Deus está escrevendo sua história, e o capítulo que parece o fim pode ser apenas a preparação para a maior virada de sua vida. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar que Deus tem um palácio preparado do outro lado da sua provação. Comente amém se você acredita que o Deus de José é o mesmo Deus que está com você hoje. A história de José prova que nada pode frustrar o plano de Deus, nem irmãos traidores, nem acusações falsas, nem prisões injustas, nem anos de esquecimento. Deus estava preparando o trono, enquanto José estava no calabouço. E Ele está preparando algo para você também hoje.